Abra sua Bíblia. Ruth capítulo 1, versículo 15. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Se não for difícil você ficar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morares, morarei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, juntamente com a tua igreja, para ministrarmos esta palavra. Eu quero que o Senhor venha falar conosco. Deus, esconda eu atrás da tua cruz, da tua graça, da tua misericórdia. Nós não somos nada sem ti, Pai, sou falho, sou pecador, dependo totalmente do teu Espírito Santo. Fale conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Eu não sei se os irmãos que todos conhecem a história de Ruth, levante a mão. Quem não conhece, levante a mão. Quem não conhece a história de Ruth? Tem algumas pessoas que não conhecem a história de Ruth. Bom, não dá para falar tudo, né? Mas a Ruth, nós teríamos que começar lá no capítulo 1, onde a Bíblia vai falar que uma família saiu da sua cidade, da cidade de Belém, e foi para a cidade de Moabe. Se não falo em memória, é isso mesmo. Eles saíram porque em Belém estava acontecendo uma seca, uma fome. Então, Elimeleque, Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, eles desceram para Moabe, saíram da terra. A tradução da palavra Belém diz que é a terra, a casa do pão. Mas, porém, lá estava dando seca, né? O negócio estava ruim lá. Então, eles decidiram ir para Moabe. E a Bíblia vai dizer que, chegando naquela cidade, Elimeleque morreu. Os dois filhos dele, Malom e Quilion, casaram com duas mulheres daquela cidade. Uma chamava Orfa e a outra Ruth, que é a qual nós estamos falando aqui. E nesse tempo ali, não sei quantos anos duraram, mas morreram também os dois filhos de Abimeleque. Então, a Noemi ficou viúva. A Noemi, que é a sogra de Ruth, ela ficou viúva e ficou sem os seus dois filhos. Então, ela decidiu voltar para a sua terra, voltar para Belém. E quando ela vai voltar para a sua terra, as duas noras resolvem acompanhar ela de volta. No meio do caminho, creio eu que na encruzilhada, creio eu, na divisa, Noemi aconselhou Ruth: volte para casa, né? E Orfa voltou para casa, mas Ruth, ela expressou isso que nós falamos aqui. Ruth decidiu não voltar para trás. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer, uma decisão certa. Diga comigo, uma decisão certa. A Ruth, eu tenho certeza, o texto não fala isso, mas eu gosto de pensar em cima do texto. Eu tenho certeza que Ruth ouviu muitas histórias de Noemi. Noemi que era do povo de Israel. Noemi contou muitas histórias daquilo que Deus tinha feito na vida do seu povo, do povo de Israel. E Ruth gravou aquilo no seu coração, na sua mente, creio eu, né? Estou aqui pensando um pouco no texto. E devido Ruth ter aprendido tudo, ter ficado assim, pasma, imagino eu, Noemi, contando para Ruth: olha, o nosso Deus nos tirou da terra do faraó com mãos fortes. Deus enviou 10 pragas ali. Enfim, a última praga morreu o primogênito de todos os faraós. Então nós saímos daquela terra e viemos para a nossa terra. Tem certeza que Noemi falava: olha, Deus abriu o mar vermelho. Imagina a cara, né, o semblante de Ruth,
quando ela ouviu estas histórias. Imagina alguém que nunca ouviu falar de um Deus que tinha tanto poder. Ouviu Noemi falando assim: olha, nosso Deus abriu o mar vermelho. Nosso Deus fez nós passar em terra seca. Por fim, depois que morre todo mundo, os seus maridos, né? Os filhos de Noemi, elas voltam para casa. E agora, no meio do caminho, Noemi resolve dar esse conselho para as suas noras. Mas as suas noras não quiseram. Uma disse assim: não, eu vou. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Onde tu morares, eu morarei. Onde tu for sepultada, eu serei sepultada. Esse texto vai mostrar para nós como reagimos no desenrolar da nossa história. E quando nós vamos ver esse texto, eu gosto de pensar assim, a Simone, minha esposa, me ouviu falar isso hoje. Deus tinha um plano na vida de Ruth, porque Ruth vai se tornar, quando nós vamos ler o texto, uma ancestral, podemos assim dizer, da linhagem de Jesus. Ruth teve um filho chamado Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé era o pai de José, que se tornou ali aquele que criou Jesus. Então Deus tinha um plano na vida de Ruth. E por causa de Ruth, quero que vocês pensem comigo, por causa de Ruth, Deus levou Abimeleque para lá. Eu creio assim. Porque Deus, quando tem um plano nas nossas vidas, Ele faz o que Ele bem quer, porque Ele é Deus. Deus tinha um plano para trazer Ruth para a terra de Belém, porque Deus tinha um plano para Ruth. Ela tinha que casar com Boaz, ela tinha que ter um filho chamado Obed, enfim, essa era a linhagem. Deus tinha um plano para Ruth. Por isso que ela guardou no seu coração todas as histórias que Noemi tinha dito para ela. Por isso que ela tomou uma decisão certa naquele momento, porque Deus já tinha falado no seu coração quando Noemi contava as histórias. E agora Ruth diz assim: eu não vou voltar para casa. Imagina você, ela deixou o pai, deixou mãe, deixou sua família para seguir a sogra. Hoje, né, tem até um dizer popular, as pessoas gostam de falar mal da sogra, mas a sogra sempre é uma bênção, né? Se fosse hoje, as pessoas tiravam sarro. Mas isso aí é uma coisa do diabo, porque sogra sempre é uma bênção. Diga comigo, sogra é uma bênção, né, amor? Sogra é uma bênção. Se eu falar mal da minha sogra, eu apanho. Então, a Noemi, ela com certeza, ela se preocupou com Ruth, porque minha filha, nem se eu tivesse um filho hoje, ela vai falar assim, nem se eu tivesse um filho hoje, você não suportaria esperar o tempo dele ficar velho para você casar. Mas mesmo assim, Ruth resolveu ir com Noemi para Belém. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos sobre decisão. Como nós temos tomado as nossas decisões? Como nós temos ouvido os conselhos? Essa Ruth, ela teve um conselho. Aparentemente de uma mulher, Noemi, no caso aqui, Noemi estava amargurada, ela mesma vai dizer, não me chame Noemi, mas Mara, quando ela vai chegar em Belém. Ela estava amargurada, ela estava triste. Talvez ela estivesse decepcionada com Deus, porque Deus, no desenrolar da história, morreu o marido dela e morreu seus 2 filhos. Então ela estava voltando para casa triste, ela estava voltando para casa desolada, mas Ruth, pelo contrário, creio eu assim, ela tinha no seu coração as histórias. A Bíblia não fala isso, irmãos. Eu estou pensando, porque é assim que fim da história, Ruth casando com Boaz, enfim, tornando-se descendência de Jesus. Eu creio que Ruth, quando ela toma a decisão certa, não, eu vou seguir você, é porque Deus já tinha trabalhado no seu coração. E quando Deus tem um plano para nós podemos até revirar daqui, revirar dali, podemos até ficarmos tristes, amargurados em algum momento, mas quando Deus tem um plano, Ele faz acontecer. Diga comigo, Deus faz acontecer. E eu me alegro porque os planos de Deus são de nos abençoar e não de nos causar dano. Então, quando eu entendo que os planos de Deus é de nos abençoar e não nos causar dano, algum momento na história que as coisas talvez não andam conforme nós queríamos, nós devemos pensar, Deus
está planejando algo melhor para mim. Deus está planejando algo melhor para mim. Eu tenho que crer em Deus. Eu tenho que crer que Ele é o soberano Senhor das nossas vidas. Como tomar a decisão certa? Como devemos reagir? Nós veremos como Ruth se tornou parte da genealogia de Cristo, quando nós vamos ver a história. Mas como? Agora trazendo para nós. Como nós devemos reagir? Se Deus tem um plano na nossa vida. Você está aqui hoje, talvez você não saiba, mas talvez Deus te trouxe para esta igreja, Deus te trouxe para esta cidade, Deus tem um plano para você nessa cidade, e as pessoas que surgirão depois de você, vai ter uma história para contar. Olha, eu conheci uma pessoa tal e tal, da igreja tal, na cidade tal, e os anos vão passando, e quando você pensa que não, você deixou uma história, você deixou um legado. Parece que não tem sentido aquilo que nós vivemos hoje, mas se nós estamos andando debaixo da vontade de Deus, se nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer, se nós adoramos ao Senhor, nós temos certeza, ou melhor, eu tenho certeza que nada daquilo que acontece nas nossas vidas é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Amém? Tudo tem um porquê. E a pergunta é, como tomar decisões certas? A primeira opção que eu trouxe aqui para nós, saber filtrar ou filtrar os conselhos. Saiba filtrar os conselhos que você recebe. Filtre os conselhos. Muitas vezes nós recebemos muitos conselhos. Mas de quem você está recebendo os conselhos? Aqui no versículo 15, a própria Noemi aconselhou. A Bíblia diz assim, ó, então Noemi aconselhou. Veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Olhando no texto, parece que está tudo certo. Olhando no texto, parece que Noemi está fazendo a coisa certa. Porque ela estava dando uma opção para que Ruth voltasse para a casa dos pais dela. Mas quando Deus tem um plano, muitas vezes Ele faz nós sair da casa do nosso pai. Não foi isso que Ele fez com Abraão? Sai da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus tem um plano nas nossas vidas, muitas vezes Ele faz isso. Ele tira nós do meio da nossa parentela, porque Ele tem um plano. E o plano dele é muito melhor que o nosso. Os pensamentos dele é muito mais alto que o nosso. Não é isso que disse Isaías? Os pensamentos são mais altos, os planos são melhores. Eu preciso crer nos planos de Deus. Ruth recebeu um conselho de sua sogra, mas preferiu ficar com a verdade contadas por Noemi. Quando eu estudei esse texto, foi isso que eu coloquei no meu coração. Ruth poderia ter resolvido ir embora também como a órfã. Não, eu vou embora também, mas Ruth não, ela tinha um plano, ou melhor, Deus já tinha trabalhado no seu coração. E quando Deus começa a trabalhar no nosso coração, quando o Espírito Santo coloca no nosso coração os planos de Deus, a vontade de Deus, Ele vai nos moldando de uma certa forma que nós vamos fazendo a vontade dEle. Não por obrigação, mas com amor, com vontade, com entusiasmo, porque nós queremos fazer. Porque Deus não obriga ninguém. Observa que Ruth, ninguém obrigou ela a vir com Noemi. Noemi deu até conselho, volte para trás. Mas Ruth, com certeza, com aquele plano de Deus já no seu coração, ela resolveu tomar uma atitude. Não, Noemi, o seu conselho, por mais que você é minha sogra, o seu conselho agora não está legal. Eu vou com você. Eu não vou voltar para trás. Ela preferiu não ouvir Noemi. Noemi já tinha contado para Ruth, ela foi convencida de que Deus era o único Deus. Tem certeza que Ruth, enquanto ela não tinha conhecido Noemi, ela estava ali no meio do seu povo, conhecia deuses estranhos. Deuses feitos de prata, feitos de ouro, Deus feito de barro, feito de pau. Aquele povo não conhecia o Deus de Israel. Mas quando Noemi vai para aquela terra, que era uma terra gentílica, não era o povo judeu, Noemi começou a falar então desse Deus maravilhoso. E Ruth, ela se apaixonou pelas histórias do Deus de Israel. Assim eu entendo. Então, nós devemos saber filtrar os conselhos. Ruth tinha o conselho também da sua concunhada. Não foi só a sogra. Você acha que a órfã também não falou assim, olha, vamos embora, minha irmã, vamos para casa,
deixa Noemi ir embora para sua terra. Possivelmente, tentando convencer ela de voltar, mas Ruth não tirava seus pensamentos das obras que Deus tinha feito para o povo de Israel. Noemi, eu acho e tenho certeza, o que fez Ruth tomar essa decisão, duas coisas. Ela tinha muita compaixão pela sua sogra. Ela queria cuidar da sua sogra. Porque a sua sogra ficou sozinha, ficou viúva, ficou sem seus 2 filhos. Isso também motivou Ruth voltar com Noemi para Belém. Porque ela estava sozinha. Então Ruth pensou, não vou deixar você ir sozinha. Eu vou com você. Mas eu gosto de pensar que o plano de Deus está acima dos nossos planos. Os pensamentos de Deus, como diz Isaías, são maiores do que os nossos pensamentos. Podemos dizer sim que ela estava com compaixão, estava. Mas eu gosto de acreditar que Ruth, ela decidiu ir com Noemi simplesmente porque ela se apaixonou pela história do povo de Israel. Ela queria ver de perto esse povo. Tanto é que ela se tornou uma ancestral do próprio Cristo. Porque ela ouviu o conselho certo, ou melhor, soube filtrar os seus conselhos. Noemi, mesmo estando amargurada, não foi possível tirar do coração de Ruth. Mesmo Noemi estando amargurada, porque ela tinha perdido seu esposo, ela tinha perdido seus 2 filhos. Ela não conseguiu tirar do coração de Ruth que o Deus de Israel tinha escolhido para uma grande obra, mesmo talvez sem ela entender o que estava acontecendo naquele momento. Eu creio que Ruth estava tão convencida de ir com Noemi, que nada que aquela mulher falasse para ela ia tirar isso do coração dela. Você precisa filtrar os conselhos. Deus, quando nos separou, você que está aqui nessa noite, porque Deus já te separou. Deus já falou com você em algum momento da história da sua vida, a palavra impactou você, você tomou uma decisão, não, eu vou servir a Deus, eu quero servir a Jesus. E no meio da caminhada, e quando você toma a decisão de servir a Jesus, é porque o Espírito Santo já tem um plano para você. E agora você começa a caminhar dentro desse projeto de Deus para a sua vida. E no meio dessa caminhada, muitos conselhos nós vamos receber. Conselhos esses que até parece ser um conselho bom. No caso aqui do conselho de Noemi para Ruth, que conselho bom. Volte para a sua casa. Volte para casa dos seus pais. Ruth não falou a mentira, ou melhor, Noemi não falou a mentira. Noemi falou a verdade. Minha filha, mesmo se eu ter um filho agora, você não vai ter condições de casar com ele. Porque você vai estar muito idosa, meu filho vai demorar a crescer, enfim. Ruth estava sendo verdadeira? Estava. Mas mesmo essas verdades de Ruth, essas verdades de Noemi, estou confundindo o nome. Essas verdades de Noemi, Ruth não voltou atrás. Ele falou, eu vou com você. Porque Deus tinha um plano na vida de Ruth. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, posso dizer a mesma coisa. Deus também tem um plano na sua vida. Deus também tem um plano na nossa vida. Deus, quando nos separou, Ele já traçou o nosso caminho. Deus já traçou a nossa história. E a nossa história também é de bênção. A nossa história também é de deixar uma linhagem abençoada. É de deixar um legado abençoado. E se você entende isso hoje, você precisa filtrar os conselhos. Talvez no meio da sua caminhada, muitas pessoas vão te dar conselhos errados. Conselhos que fogem daquilo que o Senhor já tem falado com você. Então nós precisamos separar esse conselho e dizer, não, eu não aceito, porque Deus me disse isso. Não, eu não aceito esse conselho, porque a palavra do Senhor me ensina diferente, eu tenho ouvido diferente, então eu vou seguir nesse caminho. Porque se nós não filtrarmos os conselhos, nós nos perdemos pelo caminho. Ou talvez nós fazemos como órfã, nós voltamos para trás e não seguimos em frente. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Em outras traduções vai ser, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No meio da nossa caminhada, nós somos
obrigados. Não, nós precisamos estar no meio de todos. Todos os dias, às vezes, nós ficamos no meio de pessoas que não são crentes ou zombadoras, que não conhecem a palavra. E às vezes o inimigo usa estas pessoas para desfocar a nossa mente. Às vezes nós estamos no trabalho e ali tem, normal, e nós precisamos estar lá. É lá que nós precisamos ser luz. E às vezes a sua luz não está sendo muita luz, está apagada. E o diabo percebe quando você não está sendo muito luz, você está muito apagado. Ele começa então a enviar pessoas para te dar conselhos errados. Ele começa a enviar pessoas para te dar conselhos errados. Se você não estiver firmado na palavra, como Ruth estava firmado na história que Deus já tinha contado no seu coração, se você não estiver firmado na história que Deus tem para a sua vida, você vai acabar acreditando naqueles conselhos de homens ímpios e vai tomar decisões erradas. É muito fácil nós tomarmos decisões erradas. É simplesmente nós desligarmos de Deus. É só nós deixarmos a nossa lâmpada apagada. Se nós deixamos a nossa lâmpada apagada, o inimigo ele percebe, opa, isso aí está fácil. Isso aí está facinho, facinho, facinho. É só eu contar uma história para ele, é só ofertar para ele uma bandeja bem preparada, um banquete bem preparado, ele vai cair. É por isso, meus irmãos, que nós temos que filtrar os conselhos. E para nós filtrarmos os conselhos, como eu sempre tenho dito, não é de nós mesmos, sozinhos nós não conseguimos filtrar os conselhos. Nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, lendo a palavra, orando, não tem como sair disso. Talvez fique até retórico, todo dia, toda mensagem, nós falamos, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, mas é os dois fundamentos principais. Se eu não leio a palavra, se eu não conheço o meu Criador, se eu não conheço Jesus através da palavra, e se eu não oro, qual o argumento que eu vou ter para as pessoas que chegaram até mim? Como eu vou me defender? Você sabe como que Jesus se defendeu lá no jardim? Lá no deserto, melhor? Jesus se defendeu professando a palavra. E o diabo sabia que a palavra tinha poder. O diabo vinha para Jesus com versículos bíblicos. E Jesus vinha também rebatendo com palavra. Então a palavra tem poder, você precisa conhecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te liberta do mal, a verdade te liberta dos ataques, a verdade te liberta dos laços do diabo, a verdade te liberta dos maus conselhos, a verdade te liberta. Sabe por quê? Todas as vezes que você ouvir alguma coisa fora daquilo que o Senhor te ensina, o Espírito Santo ministra no seu coração ou no seu ouvido, e você vai lembrar daquilo que você leu, e você não vai tomar uma decisão errada. É por isso que nós precisamos estar sempre alinhados com a palavra do Senhor. Por isso que o Salmo diz, como é feliz o homem que não consegue o conselho dos ímpios, nem mira com os pecadores, nem se assenta com os zombadores. Ao contrário, diz assim, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, porque ela te guarda. Salmo 37 diz assim, versículo 4. Espera no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Olha só, espere no Senhor, siga a sua vontade. Seguir a vontade de quem? De Deus. O conselho de quem? O conselho de Deus. O conselho da palavra. O conselho daqueles que você entende que são homens e mulheres de Deus. Por isso que nós precisamos filtrar os conselhos. Se nós queremos chegar no lugar certo, se nós queremos também deixar o nosso legado, se nós queremos deixar na nossa história algo marcado positivamente, como Ruth deixou. Ruth, ela filtrou o conselho e ela tomou a decisão certa. Você também que está aqui nessa noite, talvez você esteja recebendo conselhos. Conselhos esses que estão fazendo você desviar daquilo que o Senhor já preparou para você. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, não esqueça disso. E às vezes nós queremos desistir dos planos de Deus, da vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes nós achamos que quando nós caminhamos com Cristo, vai ser um mar de rosa. Quando nós tomamos a decisão por Jesus, muitas pessoas pensam, agora sim, eu vou nadar de braçada. Agora eu vou,
esbanjar. E às vezes acontece o contrário. Às vezes vem as lutas, vem as provas, né? E nós precisamos estar firme, porque o que Deus tem para nós nem se compara com aquilo que tem na terra. A Bíblia diz que nem o nosso olho nunca viu, nunca passou no nosso coração, na nossa mente, aquilo que Deus tem preparado. Então não está baseado naquilo que Ele pode dar aqui. E às vezes nós ficamos frustrados com Deus, nós desviamos dos caminhos de Deus, porque Deus não cumpriu um plano aqui na terra. O plano melhor está no céu. O plano melhor está na glória. É melhor o tesouro no céu do que na terra. Por isso que ele diz, ajuntai tesouro no céu, onde o diabo, o melhor ladrão, não rouba, e nem a ferrugem consome. É lá no céu. E como é que nós ajuntamos tesouro no céu? Dando valor à palavra, ouvindo o conselho de Deus para nós todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, ter sempre uma palavra de atitude e de fé. Diga comigo, atitude e fé. Se nós queremos realmente tomar uma decisão certa, nós precisamos, primeiro, saber filtrar os conselhos. E agora, em segundo lugar, nós precisamos ter sempre uma palavra de atitude, de fé. Ter sempre força na palavra ou decisão certa. Não ficar com medo de responder aquilo que Deus já falou com você. Não ter medo de dizer aquilo que o Senhor já falou para você. Noemi, ela foi mais ou menos assim. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo. Olha só. Quando Noemi insistiu com elas para voltar para a casa delas, Ruth é como ela tivesse aquela certeza, não insiste comigo, eu não quero voltar. Eu vou para onde Deus está mandando eu ir, eu vou te acompanhar, eu vou para a terra de Belém também, é para lá que eu vou, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E assim Ruth acompanhou Noemi. Ela teve uma palavra de fé, uma palavra de confiança. E às vezes o que acontece? Você está caminhando com Deus e de repente chega alguém para você e faz proposta, e você fica no meio do caminho, mas será que vai dar certo isso? Mas será que é assim? Meu irmão, se o Espírito Santo já falou, olha, isso aí é armadilha. Se o Espírito Santo já ministrou no seu coração, olha, não vai por esse lado, porque vai dar BO. Você tem que falar com convicção, não, eu não quero participar disso, eu não vou participar disso, porque eu sei o que o meu Deus tem para mim é muito melhor, aleluia. Tomar a decisão certa. Ter convicção de que Deus falou com você. E quando é que nós tomamos, ou melhor, nós soltamos uma palavra de convicção, uma palavra de atitude, de fé? É quando nós temos convicção de que Deus já falou. Se Deus já falou conosco, ponto final. Agora, às vezes, nós ficamos procurando coisas, como diz o ditado, né? Procurando chifre na cabeça de cavalo. Não tem. E às vezes nós queremos, resposta para coisas que às vezes não tem resposta. Confiar em Deus é acreditar que no tempo dele, Deus vai fazer, Deus vai reagir, Deus vai abrir uma porta, louvado seja o nome do Senhor. Ruth tinha tanta convicção de que ela tinha uma missão a cumprir junto com Noemi, e ela não aceitava outra possibilidade, outra alternativa a não ser seguir Noemi. Ruth tomou uma decisão, não insista para mim voltar para casa. Eu vou seguir você, Noemi. Eu vou seguir você, o seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo. Ela tinha palavra de convicção, ela tinha uma certeza no seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, o que Deus prometeu para nós, prometeu para você, Ele vai cumprir também. Às vezes na caminhada você está com medo de dizer para as pessoas, ou dizer para o próprio Satanás, ei Satanás, você não tem poder sobre a minha família, sobre a minha vida, porque o que Deus falou comigo está falado, e Ele vai cumprir em qualquer momento. Nós precisamos ter a certeza. Quantas vezes acontece comigo isso? Já falei para os irmãos, às vezes estou dirigindo o carro, e aí os pensamentos malignos vêm, pastor, vem pensamentos, e eu começo a orar em voz alta e repreendo no nome de Jesus. Falei, eu te rejeito, Satanás. Eu falo, de jeito.
Te rejeito, Satanás. Esses pensamentos não são de Deus. A minha mente é do Senhor Jesus Cristo. E o que Ele disse para mim fazer, eu vou fazer. E eu não vou desistir da sua casa, em nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus. Onde é que o diabo trabalha? Na mente. E às vezes nós não prestamos atenção nisso. Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu uma convicção. Você só precisa ter uma palavra de fé. Nós precisamos esforçar em dizer a verdade, expressar aquilo que Deus já falou no seu coração, e dizer não para o diabo, e dizer não para as ofertas do mundo, dizer não para o pecado. Eu vou servir ao Senhor. Dizer em voz alta é bom, porque às vezes parece que o diabo é surdo. Você fala em voz baixa, ele não escuta. Vou falar em voz alta. Aí eu entro dentro do carro, ninguém me escuta, ligo o carro, eu dou aqueles berros lá dentro do carro, só sei que eu sinto a presença de Deus. Ligo um louvor, eu começo a chorar na presença de Deus, sinto a presença de Deus. Por que eu falo isso? É isso que eu vivo. E isso funciona para mim, funciona para você também. Todas as vezes que vier um pensamento maligno na sua cabeça, entra dentro do carro, liga o louvor e começa a orar em voz alta. Estou dando uma dica do que eu faço. Entra no carro, liga o louvor e começa a orar em voz alta, repreendendo todo espírito maligno, todo espírito de depressão, de perturbação, todo pensamento mau. Repreenda e diga assim: eu sou adorador de Jesus, o meu coração é do Senhor, eu sirvo ao Senhor. Você começa a dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Começa a gritar dentro do carro, dizendo glória, 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 louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você vai ver se você não vai sentir a glória de Deus dentro do carro. Você vai sentir. Porque o diabo não resiste um glória a Deus. Eu sempre tenho dito, glória a Deus é como uma rajada de canhão. Ele não suporta. Então você precisa ter essa fé, essa convicção. Ruth estava decidida a passar as mesmas dores, dificuldades e alegrias com Noemi. Ela realmente estava decidida a largar tudo para seguir adiante na missão que Deus tinha para ela. Deus tinha uma grande missão para Ruth. Talvez ela não estava nem entendendo, mas lá na frente ela pôde entender. Quando a razão, meus irmãos, não encontra a saída, é a fé que nos guia pelo caminho certo. Às vezes nós queremos buscar razão. Se nós fôssemos olhar a razão, Ruth tinha que voltar para a casa de sua mãe. Se nós fôssemos olhar para a razão, Ruth tinha que voltar para os braços da sua mãe. Mas a razão, ela não pode ser superior à fé. A fé, ela tem que estar em um tom mais alto. Quando a palavra fala conosco, às vezes nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Se a fé, se o Senhor falou com você, é como ele fez com Abraão, que eu já citei. Abraão largou a sua família, a sua descendência, para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Quando você tem convicção que Deus falou com você, não tenha medo de tomar decisão, não tenha medo de dizer com fé: o Senhor está comigo e eu vou fazer, porque eu sei que vai dar certo. Se é o Senhor que está falando, glória a Deus, aleluia. Esteja preparado, porque você pode ouvir conselhos negativos, mas eu estou dizendo nessa noite: não ouça os conselhos negativos, ouça os conselhos da palavra de Deus e tenha fé que vai dar certo, porque o Senhor que promete, Ele cumpre a sua palavra. Amém? O Senhor que cumpre, Ele promete, Ele cumpre. Mateus capítulo 15, versículo 28 também diz assim, um outro exemplo, a mulher cananeia e a sua filha endemoniada. Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse a mulher, porém: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aqui é outro exemplo poderoso. A mulher poderia ter virado as costas e dizer: esse Jesus não está com nada não. Olha a resposta dele para mim. Me comparando até com um cachorro, um cachorrinho. Mas a mulher se humilhou ainda mais, porque ela tinha um plano, ela tinha um propósito, e ela respondeu com fé, e disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, vendo aquela fé, a insistência, a decisão, a palavra de ânimo, a palavra de fé daquela mulher, Jesus fez conforme a sua fé, e seu filho foi curado. É decisão, é palavra forte, palavra de convicção. Se Deus falou, está falado. Nós precisamos tomar posse disso. Amém?
Em terceiro lugar, não vai dar tempo, confiar totalmente em Deus e na sua vontade. Confiar totalmente em Deus e na sua vontade. Então, se Deus tem um plano na sua vida, você tem que saber filtrar os conselhos. Ter palavra de convicção, palavra de fé. Pastor, Deus tem um plano na minha vida. E eu sei que Deus tem, porque Deus tem na minha e tem na sua. Mas o que está acontecendo no decorrer da história? Lembra que Ruth, ela saiu de um país, de uma cidade, foi para outra. Ela se tornou uma das ancestrais de Jesus Cristo, da linhagem de Jesus Cristo. A história dela ficou marcada até hoje. Porque ela tomou a decisão certa. Ela soube ouvir conselho certo. Ela teve palavra de convicção. Ela, quando ela ouviu, assim, eu estou falando desde o início, quando ela ouviu falar da história de Deus, do Deus de Israel, aquilo ficou no seu coração. Ela tomou posse. Ela disse, é esse Deus que eu quero servir. É para esse povo que eu quero ir. E quando Deus te escolheu também a mesma coisa. Quando Deus te escolheu, Ele tirou lá do mundo e trouxe para cá, para o povo dele, para o povo que vai morar no céu. E aqui dentro, Deus também tem uma história para você. Deus tem algo para fazer na sua vida que vai ficar marcado por gerações. Eu creio assim, vai ficar marcado por gerações. E como você está filtrando os conselhos, você está caminhando para Belém, como aquela mulher estava, como Ruth. É como se nós estivéssemos caminhando para Belém. E lá no final a história é linda, é maravilhosa. Mas no decorrer da caminhada, os conselhos vão vir. Vai precisar você falar com força, com convicção. Não, eu não vou para trás, não insista. Eu não faço mais essas coisas. Eu vou seguir a Jesus. Nesta caminhada você vai ter que saber confiar totalmente em Deus e na sua vontade. Olha o que diz a Ruth para Noemi. Onde morares, morarei. Onde morares, morarei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ruth estava decidida. Nós podemos trazer para a nossa vida espiritual. Se você decidiu por Jesus, faça como Ruth. Não larga Jesus por nada. Não deixa Jesus por nada. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para você. Ele te trouxe para a família dele, para que você marcasse essa família também, deixasse um legado na história. Talvez só você é o cristão dentro da sua casa. Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar os seus parentes. Você foi aquele que Deus escolheu para isso. Mas você acha que o diabo também não sabe disso? É por isso que às vezes ele vai enviar pessoas para te dar conselhos errados. Ele vai enviar pessoas para desfocar você. É por isso que eu sempre digo, alimente-se da palavra. Ore sempre, busque ao Senhor, que você não vai desviar o seu foco. Você está caminhando para Belém, aleluia, a Nova Jerusalém. Nós também estamos. E essa caminhada, querido, ninguém pode tirar nós do foco, aleluia. Ninguém pode tirar nossa atenção, porque nós sabemos que o prêmio é glorioso, o prêmio é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Servir a Jesus é isso, é como Ruth, com convicção, confiar totalmente na vontade de Deus, entregar-se a Deus, é confiar que Ele tem um propósito maior para nossas vidas, mesmo quando nós não compreendemos. Às vezes sim, às vezes nós não compreendemos. Mas nós precisamos crer por fé, que aquilo que Deus falou, vai cumprir. Diga assim, Deus vai cumprir. Diga forte, Deus vai cumprir. Ei, Deus vai cumprir. Tem pessoas que não estão falando. Deus vai cumprir. Se você crê em Deus, meu irmão, essa noite eu estou te dando uma palavra profética. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se você for humilde na presença dEle, crê que Ele é Deus na sua vida, na sua família, nada pode impedir os planos de Deus na sua vida. A única coisa que nós precisamos, render-se a Ele. Deixar de às vezes ser orgulhosos, achar que nós somos o dono da razão. Nós não sabemos nada, nós não temos nada, tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Eu sempre falo isso, tudo é de Deus, tudo as terras, tudo que você vê no mundo é de Deus. Ele é o dono de tudo, nós somos apenas mordomos, cuidamos de algumas coisas. E às vezes as pessoas ficam tão orgulhosas, arrogantes, porque tem posses e mais posses, tem nada, morreu, fica aí. A nossa maior posse está lá no céu.
A nossa maior posse está no céu. Não adianta você ter aqui na terra milhões e milhões de alqueires, milhões e milhões de cabeças de gado, milhões e milhões de bilhões de reais na conta. Não adianta nada. Se você morrer, você não vai levar nada. Agora, quando nós somos humildes, reconhecemos que Deus é na nossa vida. Quando nós morremos, nós vamos para um lugar que nenhum dinheiro do mundo compra. Aleluia! Nenhum dinheiro do mundo compra a morada que nós temos nas mansões celestiais. Glória a Deus, vamos ficar de pé.